Bom, enquanto a dona Bela continua fazendo serviço aqui, ó, na suspensão da Rock, ó. Olha lá. Vou falar mais um assunto aí que eu lembrei, que aí eu fico falando de carro, né? Eu gosto de falar. Aí, saudações aí, todo mundo que tá aí vendo no canal. Tem hora que fala de cachorro, tem hora que fala de gatinho, tem hora que fala de carro. É um canal só. É uma bagunça. Principalmente quando a cachorrada tá aí, igual latindo outro dia, eu falando de carro, o cachorro latindo. Enfim. Às vezes a pessoa tem dúvida em relação à manutenção do carro, quando, por exemplo, quando queima uma junta, né, aí tem que fazer um cabeçote. Aí o cara fala assim, pô, mas vai ter que fazer o motor todo. Pô, mas tem mesmo que fazer o motor todo? Pô, o mecânico tá me enganando, será? Os caras estão inventando só para cobrar mais. Então, assim, pô, só queimou uma junta de cabeçote, só deu uma fervidinha. Pô, vou ter que gastar esse dinheiro todo. Cara, muitas vezes você vai. Por quê? Isso nem tô falando desses motores mais novos, porque tem motor mais novo aí que nem... Tem uns que aceita retífico, outros não aceitam, você tem que pôr um motor 0 km. Que às vezes é a melhor coisa, né? Antes de você se você for fazer isso, cara, dá uma pesquisada. Se você acha um motor parcial, né? Que ele vem com o cabeçote e a parte de baixo, né? Às vezes é mais negócio botar um motor 0 km, né? Ou até às vezes um motor usado de desmanche, que tem uma quilometragem, às vezes consegue quilometragem ali, carro de, né? Se acidentou a traseira, capotou, o motor ficou inteiro, aí tá lá o motor. Às vezes dá pra colocar um motor também, documentado. Coisa boa, né? Não é porcaria, não. Mas enfim, por que muitas vezes você vai mexer numa juntinha de cabeçote, aí tem que fazer o motor inteiro? Porque quando você vai fazer o cabeçote, veja bem, o cabeçote é a parte de cima ali, que tem as válvulas, né? Tem as válvulas de admissão, de escape e tal coisa. Comando de válvulas. E ele tá integrado ali com a parte de baixo do motor na câmara de combustão ali, né? E o que acontece? Quando você vai fazer um trabalho no cabeçote, ele vai pegar ali uma máquina e vai assim, tipo ele vai planar, ele vai lixar um pouco a superfície do cabeçote. E quando ele lixa aquela superfície, assim, não é a mesma coisa que ele está devolvendo ele vai lixar aquela superfície. Esse é o principal motivo, tá? Que você muitas vezes tem que fazer o motor inteiro. Ele vai lixar aquela superfície e vai colocar ali de novo. Então, a altura da câmara de combustão ali vai diminuir um pouquinho. Então ela vai dar mais pressão. O motor vai ficar mais taxado. Então aquela pressão maior vai influenciar a parte de baixo do motor. Tem os pistões com os anéis, que se tiver desgastado, vai começar a dar pressão ali. E aí embaixo tem um cárter de óleo, aí o óleo está circulando também nas camisas e tal. Aí ele começa a queimar óleo, começa a dar outros problemas, né? Então, enfim, esse é um dos problemas que começa a dar, né? O motor começa a perder força, porque começa a escapar compressão ali, né? Ele começa a perder compressão, começa a dar pressão no cárter, né? Pode dar pressão, talvez, né? Talvez. Não sei se dá também na linha de radiador. Não, acho que nesse caso não. Mas aí o carro, porque você mandou fazer um cabeçote, às vezes já tem uma quilometragem alta, já tem um desgaste maior dos pistões ali, dos anéis, né? Vai dar pressão no virabrequim, nas bronzinas, tal coisa, nos mancais, que aquilo vai dar uma força maior, né? Na explosão, ele vai bater, ele tem que ter a força para explodir. Então ele já não tem aquela força, certo? E aí, fatalmente, você gasta um dinheiro bom para fazer a parte de cima do motor, manda montar o cara tá me enganando, manda montar daquele jeito, aí você começa a rodar. Isso aconteceu comigo uma vez.
Você começa a rodar com o carro começa a fumar pra caramba. Eu tinha um Voyage que aconteceu isso comigo. Ele já era um carro, eu já tinha comprado, ele já era sambado, mas ele não queimava óleo. Aí eu tava rodando, ele estourou uma mangueira, eu não tinha como parar. Cara, eu fui andando com ele, cara. Andei mais uns 3 quilômetros e ele fervendo. Ele foi andando. Ele perdeu um pouco de força, mas andou. O carro guerreiro era aquele, cara. Aí eu parei lá, no dia seguinte eu abri a tampa do motor, vi que tinha uma mangueira estourada, comprei a mangueira nova, botei, enchi de água da torneira lá, aquele carro era velho pra cacete, e vambora. Rodei uns 4, 5 meses com ele. Só que aí chegou uma hora ele começou a cuspir muita água começou a baixar muita água, cuspir água pelo cano de descarga, tal coisa. Aí eu fui lá no mecânico, vou fazer o cabeçote. Ele nem dava muita ideia também, que o mecânico era meio lambão. Aí fez o cabeçote, botou no lugar, comecei a rodar. Dali a pouco tempo ele começou a queimar muito óleo. Eu não sabia dessas informações, eu fui aprender depois, né? Aí eu acabei vendendo aquele carro, comprando um outro, aí até comprei um outro Voyage na época, um melhor, bem melhor do que aquele. Vendi aquele barato e comprei um outro mais caro, né? Praticamente o que eu vendi ele eu tive que dobrar para comprar o outro, né? Enfim, mas eu peguei um carro muito melhor, aí já tinha ar-condicionado, tinha uns banquinhos melhor, carro bem mais bonito, bem mais novo, bem mais apresentável, né? Então, às vezes, o bom mecânico, ele tem que te alertar se o carro tá com muita quilometragem. O cara, tu vai fazer isso, tem certeza? Tu vai jogar dinheiro fora, não sei o quê. Por quê? Porque se você tiver que fazer de novo, tu vai ter que fazer de novo. Se tiver que fazer a parte de baixo, provavelmente aquele serviço foi feito no cabeçote. Às vezes você vai perder, né? Provavelmente você vai perder. Então você vai ter que gastar de novo. Então toda vez que queima uma junta é um problema sério pro dono do carro, entendeu? Toda vez que ferve por algum problema, uma tampa de radiador, igual eu fiz um vídeo aí, eu tava trocando a tampa do radiador do Clio. Cara, tu deixar o motor ferver porque a tampa tá ruim, porra, tu pode se lascar e perder o motor, ter que fazer o motor inteiro. Arrebentar uma mangueira, tal, né? Por isso que é bom você usar o aditivo, né? O aditivo de radiador, porque se você não usa, a água começa a ferver ali dentro das mangueiras, resseca mais, cara. O aditivo tende a manter aquilo melhor lubrificado, né? Para não ressecar tanto as mangueiras. Enfim, para não enferrujar, não estourar um selo de motor, não estourar um cavalete. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né, com essa parte de arrefecimento, né? Bom era o Fusca, né? A Kombi, a Brasília, a Variante, TL, né? Que não tinha radiador, né? Mas só que, por exemplo, as Kombis, por exemplo, era um problema sério, né? Subida de serra carregada, estourava os cabeçotes tudo, né? Rachava tudo, né? Porque superaquecia, né? Aí começava a escapar. Aí ficava pó, 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 né? Tu vê aí um monte de Kombi, às vezes Fusca, Brasília, fazendo pó, 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 pó. É o cabeçote rachado, né? Então, porque o ar para arrefecer tem que ter velocidade, né? Então você está subindo uma serra, a velocidade cai, está carregado, está exigindo uma carga violenta do motor. Fatalmente você vai superaquecer, ela até perde a força, né? Às vezes até parava no meio da estrada, né? As Kombis, né? Parava ali, esperava esfriar, e liga, aí vai de novo, né? Bom, é isso aí, um esclarecimento em relação a manutenções grandes, né, no motor, né? Beleza? Então valeu aí.